Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Duda e hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu Nike Pegasus Plus, depois de 500 km que eu fiz com o tênis. Então vocês vão perceber ao longo do vídeo que eu não sou nenhuma especialista, mas eu vim trazer e vou trazer esse tipo de vídeo algumas vezes aqui no meu canal, porque eu acho importante ter esse tipo de vídeo, né, falando dos tênis, porque a maioria dos canais que faz review de tênis e tudo mais, eles recebem tênis de todas as marcas e todos os tênis, então eles não conseguem usar o tênis por muito tempo, então eu acho importante estar mostrando aqui, depois de 500 km, as minhas percepções, como que tá o tênis e tudo mais também. Então, para quem não conhece, o Pegasus, ele... Plus, na verdade, né? Ele é um tênis um pouco melhorado comparado ao Pegasus tradicional e ele faz parte da categoria de tênis Super Trainers. E essa categoria, né, a grande maioria das marcas, ela tá desenvolvendo tênis que utilizam boa parte da espuma, da mesma espuma que eles fazem os tênis para as provas. Então, por exemplo, essa espuma aqui que é usada nesse tênis é a mesma espuma que é usada no Vaporfly e no Alphafly, que é a Zoom X. Porém, né, para fazer com que o tênis dure mais tempo, porque é um tênis de treino, né, os tênis de prova normalmente, pelo que eu pesquisei, duram em torno de 500, 600 quilômetros, dependendo, né, do ambiente, dependendo do peso da pessoa, tudo isso influencia também na durabilidade do tênis. Mas então, as marcas criam esses tênis aqui e elas usam essa espuma na composição. Então, grande parte da espuma aqui, eu não vou saber dar dados ali de percentual, mas é o Zoom X do mesmo material dos tênis de placa. Não dá para usar 100% porque o objetivo desse tênis é um tênis para treino e ser um tênis mais durável também, então eles fazem ali uma composição, mas que mesmo assim o objetivo desse tipo de tênis é ser muito responsível, ser confortável para os treinos e ter uma durabilidade maior comparado aos tênis de placa. E contextualizando vocês, né, eu sou uma fã da linha Pegasus da Nike, então também tem influência no vídeo isso, né, já contextualizando vocês, porque eu tenho o Pegasus 38 e o Pegasus 39, e pra mim, assim, é um tênis muito coringa, então eu decidi escolher esse porque eu já conhecia, sabe, eu sabia que, de modo geral, ele iria me atender muito bem. E já falando aqui de numeração, os meus tênis normais, normalmente, né, são 37 ou 38. Esse é um calçado de forma pequena, então esse aqui é um número 39, todos os meus Pegasus estão 39 também. E já falando para vocês de valores, né, paguei R$ 1.099 nesse tênis. O valor normal dele de venda é R$ 1.299. E eu vou botar agora aqui um vídeo pra vocês, ele é um vídeo gravado no Instagram, mas foi o vídeo, né, do dia que eu comprei o tênis pra mostrar pra vocês, já dei uma olhada aqui, vocês podem ver que ele já tá bem curvo o tênis, eu não sei se é o cabedal mesmo, mas ele entortou um pouquinho comparado com o vídeo, que eu vou colocar aí pra vocês darem uma olhadinha. Amigos, aproveitando o engarrafamento para mostrar que mimimei, mas enfim, meu tênis, ó, não era perfeito porque eu queria, mas mimimei, amei muito, botei no pezinho, estava em dúvida entre esse e o Nova Blast 4, porém esse é o Pegasus Plus e agora eu já posso pedir música no Fantástico, pois tenho 3 Pegasus. Então, falando de amortecimento e solado, né, depois de 500 km, então ele é um tênis que é bem responsivo, então ele não é aquele tênis super macio no pé, ele joga bastante pra frente. E até mesmo, né, eu acho que é por conta de ser um tênis mais baixo, eu acho que todos os Pegasus ele tem um pouco essa característica, porque é muito ergonômico no pé. E obviamente, né, hoje em dia, depois de 500 km, a espuma ela não tá mais tão macia como ela estava no início, né, do tênis. Ela ainda é bem macia, não sei se vocês conseguem ver, aqui também ele dobra um pouco, mas eu gosto bastante ainda. Mas assim, né, já também mostrando aqui o solado do tênis, todos os meus tênis de corrida, eles se desgastam nessa parte aqui,
Aqui tem um pouquinho de desgaste também, mas praticamente ele tá bem bom ainda aqui. As garrinhas dele estão bem boas. Só essa parte aqui também tá super boa, só essa parte aqui que já está mais desgastada, mas aqui tudo na frente está super ótimo também. Ah, e falando também do solado, né, vocês podem perceber que aqui esse símbolo ele começou a descascar agora, né, acho que já começou faz bastante tempo, mas eu comecei a cuidar um pouco mais para limpar, para não sair essa pintura aqui também, mas isso com o tempo acho que vai se estar desgastando, e isso é um dos pontos negativos que eu achei do tênis. Então, sobre a durabilidade, né, vocês podem ver aqui o cabedal está impecável ainda, aqui dentro também, tudo super bom. Aqui atrás, né, que vários tênis furam aqui nessa parte, super bom também. E vocês podem ver que ele tem uma espuma aqui de tecido, né, mas é super fino e é bom porque encaixa no pé, né? Tem alguns tênis que é só essa parte mais de cima, mas esse aqui eu acho muito bom porque fica super firme no pé. De um modo geral, a durabilidade está ótima, né? Eu acho, né? Contextualizando vocês, acho que uma coisa que interfere bastante na durabilidade é o peso e também o clima, o ambiente que a gente treina. Hoje eu peso 74 quilos, então acho, né, que se eu tivesse ali uns 60 quilos, ele iria durar bem mais. Também, né, eu moro aqui em Gramado, então por mais que eu tenha comprado tênis no verão, tenha feito treinos no calor, né, eu acho que o calor também influencia muito na durabilidade do tênis. Então, como eu moro num local com temperaturas mais amenas, pode estar sendo bem mais durável por conta disso também, não tem um desgaste muito grande, mas eu sou mais pesada. Mas assim, né, esse é um review de 500 km, eu acho que esse tênis vai aguentar mais uns 300 km, então acho que a durabilidade dele vai ser até uns 800 km, mas não é por aparência mesmo. Eu acho que ele vai estar com a mesma aparência, não vai furar, vai ficar ótimo, mas eu acho que a espuma dele já vai ficar muito pisada depois desse período também. Sobre o cabedal, né, essa parte de cima aqui do tênis, eu acho que encaixa muito bem no pé. Eu acho que os tênis da Nike têm essa característica de encaixar muito bem no pé. Essa telinha aqui, como vocês podem estar vendo, ela é muito parecida com, eu acho pelo menos, né, eu não sei se é o mesmo material e tudo mais, se alguém souber e quiser deixar aqui nos comentários, eu acho ela muito parecida com o Vaporfly 3, porém ela é muito mais fechada, ó, vocês nem enxergam, a minha mão aqui por dentro, né, o Vaporfly dá pra enxergar a mão por dentro, e eu acho isso um ponto negativo, né, porque pra mim esquenta muito o pé. Eu queria que fosse um pouco mais respirável esse tênis e esse cabedal. Eu acho que também, por ele ser escuro, né, a gente sabe que cores escuras absorvem mais calor, então talvez pode ser isso também que influencia no aquecimento do tênis no pé. Mas, de forma geral, ele é muito confortável. Eu acho que quem talvez mora em locais muito quentes, isso pode interferir bastante, ou quem tem muito calor no pé também. Uma coisa que eu não gostei, né, acho que o solado dele é ótimo, mas o cabedal acho que tem várias coisas que poderiam melhorar na minha humilde opinião, né, mas aqui em cima vocês veem que tem essa faixa e se vocês verem, ele é um tecido bem mais grosso, acho que isso também influencia no aquecimento do pé e não dá pra sentir dentro aqui, né, a faixa, mas a gente sente que fica um pouco mais enrijecida essa parte do tênis por conta desse material aqui que foi colocado. Então, né, já colocando um ponto de sugestão de melhoria, pode ter sido mesmo coloração diferente, né, não precisaria ter um tecido diferente aqui nessa parte do tênis, na minha opinião, né. E também, já falando aqui da lingueta desse tênis, né, eu acho que ela é muito boa, essas aqui bem fininhas, que super encaixa no pé, e me incomoda algumas linguetas porque elas ficam enroladas aqui no pé e machucam a parte do pé superior, mas essa aqui não, perfeita, encaixe perfeito. O cadarço do tênis é esse daqui, que é um cadarço bem tradicional. Ele não desamarra, né, mas eu sempre coloco 2 nós, eu acho que se eu colocasse um só, ele iria desamarrar, e é um cadarço bem comprido, então olha, aqui tem 2 nós,
e sobra bastante aqui o cadarço também, né? Eu acho a aparência dele muito bonita, tipo, todos os acabamentos são muito bem feitos, né? Então acho que a Nike acertou aí em relação a isso. No tênis também, já falando também uma outra coisa, eu acho ele muito estreito. Aqui ele parece ser bastante largo, mas eu acho ele bem estreito, né? Principalmente aqui, isso é muito parecido com o Vaporfly também, que é um tênis mais estreito. Então acho que para quem tem o pé mais largo, isso pode atrapalhar também um pouco na sensação de corrida. Eu acho os Pegasus, de um modo geral, tênis muito estáveis no pé. Acho que até por ser uma característica de ser um tênis mais baixo, a gente tem um pouco mais de estabilidade na pisada. E agora eu lembrei de fazer uma coisa que eu não fiz, que é pesar quantas gramas tem esse tênis. Então, como vocês viram aí, esse tênis ele tem 227 gramas no tamanho 39. Como que foram os meus treinos e quando que eu utilizei esse tênis, né? Eu utilizo ele basicamente em treinos mais de qualidade e não tanto para rodagem. Praticamente eu não usei para rodagem, na verdade, mas eu usei nos treinos longos e nos treinos de tiro. Quando eu vi que fechou 500 km, eu fui fazer um treino regenerativo com ele para ver a sensação, porque eu ainda não tinha usado esse tênis nesse tipo de treino. O que eu achei do tênis para cada um dos treinos? Para treinos longos, né, eu faço dois tipos de treinos longos. Os treinos longos que são só rodados, treinos longos também que tem alguns estímulos, que são treinos longos fartlek. E para os treinos de fartlek, esse tênis aqui, ele é muito bom, porque ele é muito responsivo. Então, quando a gente tem que colocar uma velocidade um pouco mais intensa ali durante o treino, ele responde muito bem. E ele é bem confortável para isso. Eu senti só que como aqueceu meu pé ali depois de 15 km, mais ou menos, me davam algumas bolhas, né? E também já contextualizando, eu tava treinando para meia maratona, então fiz treinos aí até 18 km com esse tênis também. Então foi super bom. E o ano que vem estarei fazendo a maratona. E eu acho que eu não conseguiria usar esse tênis justamente por conta das bolhas que me davam ali depois de um certo período de treino também. Para os treinos longos rodados, que são ali num ritmo um pouco mais intenso do que um treino regenerativo, mas também não tem aquela velocidade dentro do treino, eu achei médio. Eu prefiro o tênis mais macio para fazer esses treinos longos rodados, mas isso é uma percepção minha, uma característica individual, mas de qualquer forma eu usei ele respondeu super bem para esse tipo de treino também, porque ele é confortável, então respondeu bem. Para treino de tiro, eu achei ele excelente, porque ele é muito responsivo e ele tem... eu gosto de tênis mais baixo, então para fazer treino de tiro eu acho ele muito, muito bom. E para fazer o treino regenerativo, da mesma forma que os treinos de rodagem, eu particularmente gosto de tênis mais macio para fazer um treino regenerativo. Então esse aqui não se encaixou muito bem para mim, mas se eu tivesse só esse tênis, ele serviria muito também para fazer todos os treinos e também treinos regenerativos, né? É importante falar, eu testei ele tanto em dias de sol, quanto em dias de chuva, quanto em dias frios, e ele atende bem para todos os momentos, né? Até em dias de chuva, tem alguns tênis que eles são mais lisos, mas esse super atendeu as expectativas, foi bem estável. E sobre, né, minhas recomendações para quem eu recomendo esse tênis. Então, galera, eu já vi promoções dele por menos de R$800. Então, por esse preço, não pensa duas vezes, compra o tênis, né? Ele é muito responsivo, a durabilidade dele é muito boa e ele vai atender muito bem os treinos de corrida. Então, compraria de novo esse tênis, mas não porque eu não gostei, é porque tem várias outras possibilidades no mercado, né? Como eu nem corro tanto assim para ter 50 tênis, eu tenho que ir intercalando para ver o que eu acho, mas assim, né, como eu comentei no início do vídeo, eu amo Pegasus, então sempre vai estar na minha lista de desejos os Pegasus da Nike também. Para quem vai ter dois tênis, um tênis, esse tênis é um dos tênis que eu acho que é uma recomendação,
e vale super a pena. E pra mim, o Pegasus, ele não tem erro. Ele vai atender, sim, muitas pessoas. Óbvio, né? Sempre vai ter alguém que não vai estar se adaptando, né? Porque não dá pra agradar todo mundo também, mas de modo geral, assim, eu acho que ele é muito mais fácil de acertar do que errar na escolha desse tênis. E também, né, um ponto que eu acho é que esse tênis flopou muito. Eu acho que a Nike errou, ele era um Nike Turbo antes, então agora ele é um Nike Pegasus Plus. Eu acho que ele flopou bastante, muitas pessoas não conhecem esse tênis, então é muito triste isso, porque ele é um tênis muito bom. E eu também, né, próximos dias vou estar comparando ele aí com o Super Blast da ASICS, mas ó, eles são da mesma categoria, mas olha só como eles são bem diferentes também. E, né, falando, né, falei toda a minha opinião do tênis, se eu esqueci alguma coisa eu vou falar, mas de modo geral, Pegasus eu adoro, né, e pontos de melhoria, né, eu acho que não adianta só ouvir falar aqui, eu acho que eu tenho que deixar pontos de melhoria para a dona Nike melhorar nos próximos tênis. Então, né, primeiro, que é a coisa que eu mais falei mal nesse tênis, é o cabedal. Acho que tem que ser mais respirável, tem que tirar esse tecido aqui, que além de agregar peso, né, ele piora a respirabilidade do tênis. Nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que influencia muito. Com certeza o peso ele tem que diminuir um pouco, né, comparado com os outros tênis da categoria, ele também é um pouco mais pesado, então acho que dá pra melhorar. Em relação a isso, pra mim, não interfere muita coisa, né? Talvez se eu botar um tênis muito mais leve, eu vou sentir diferença. E também falando já pra vocês, eu provei o Rebel da New Balance e eu queria muito aquele tênis, mas ele tem uma costura aqui, eu provei o 4, agora tá no 5, eu provei o 4. Ele tem uma costura aqui, não, uma parte de tecido que é mais rígido aqui e pega muito no meu pé. Eu tentei em tamanho maior, não consegui. E eu acho que eu não iria me adaptar àquele tênis, porque eu acho a espuma dele muito macia. Então, quem já provou ou tem aquele tênis da New Balance, esse aqui é muito mais resistente à espuma. Então, acho que por questões de responsividade, esse aqui é melhor também. Outra coisa, né, que eu acho que precisa melhorar nesse tênis é a espuma, porque eu acho que sempre tem que melhorar, né? Sempre dá para melhorar, as empresas estão sempre evoluindo e melhorando os tênis, então isso é um ponto de melhoria para mim. O cadarço também pode vir igual o cadarço do Super Tênis, né? Já que tem aí, que é aqueles que tem aqueles detalhezinhos assim para ajudar a não desamarrar o cadarço. Outra coisa, né, o preço, gente, comparado, por exemplo, né, com o Evo SL da Adidas, que tá R$1.100, e o da New Balance também tá 1.100. Esse aqui, no preço de venda inicial, está 1.300, então está bem mais caro, né? Comparado com esse aqui, é mais barato. Esse aqui, o preço de venda da ASICS é 1.600, se eu não me engano. Então, esse aqui é o meio termo, mas mesmo assim os concorrentes estão mais baratos. Esse aqui pode melhorar o preço também. Acho que agora já até tá com desconto o valor, mas mesmo assim dá pra melhorar. E o que mais? Ah, vocês viram, né, gente, que ali no vídeo que eu mostrei que ele era muito mais reto o tênis quando eu comprei. Então acho que a Nike já pode entregar para o cliente o tênis já assim encurvado, né, gente? Porque daí vai evitar também uma dobradura, um desgaste. Ou talvez eles façam isso justamente para encaixar melhor do pé e o tênis se adaptar a cada pessoa. Mas sei lá, na minha opinião já podia vir mais curvadinho, até porque a maioria dos tênis já tem um pouco mais de curvatura na ponta também. E, gente, acho que é isso, né? Eu já falei horrores aqui pra vocês. Falo demais. E é isso, eu gostei muito de gravar esse review. E quem tiver sugestões, quem tiver mais dúvidas sobre o tênis, deixa aí nos comentários. De modo geral, eu adoro esse tênis, né? E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo. Então, deixe seu like, se inscreve no canal. Em breve, virei aqui para falar do Super Blast 2 da ASICS também. Valeu, galera! E também eu vou ter que estar comprando um tênis de placa, porque eu perdi o meu, né? Então, vou mostrar também aqui um pouco mais pra vocês, tá? Beijo, tchau!